Olá pessoal, eu sou Douglas Viana e esta é a disciplina de Prospecção e Aquisição de Tecnologias do programa EAD Inova PE. Nesta aula, nós iremos analisar alguns aspectos sobre aquisição e contratos de transferência de tecnologia. A corrida pela liderança tecnológica é ditada por poucos e deixa para trás vários competidores que parecem não mudar de posições. Muitas vezes, para não serem banidos da competição, os estados e firmas têm de adquirir tecnologias. Quando analisamos o ranking dos países por setor tecnológico, verificamos que os países que largaram na frente na Revolução Industrial possuem uma considerável vantagem no desenvolvimento de tecnologias, especialmente em setores estratégicos como saúde e defesa, entre outros. Isso significa que os países de industrialização tardia precisam dar saltos tecnológicos para superarem o gap ainda existente. Na figura, vemos a representação da Corrida da Rainha Vermelha, do livro Alice no País das Maravilhas. Essa figura é utilizada como metáfora para ilustrar o desafio dos países que encontram-se na retaguarda do desenvolvimento tecnológico. Uma saída para os países de industrialização tardia é o processo de transferência de tecnologia. Entende-se por transferência de tecnologia o processo através do qual um conjunto de conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicáveis aos problemas da produção são transferidos por transação de caráter econômico de uma organização para outra, ampliando a capacidade de inovação da organização receptora. Algumas formas de tecnologia de interesse para transferência são patentes, desenho industrial, marcas, franquia empresarial, serviços de assistência técnica. Contudo, uma parte importante da tecnologia é o conhecimento ou know-how associado a ela. Essa é uma parte intangível e difícil de transferir. Em geral, necessita de proximidade física para que os receptores da tecnologia possam aprender o conhecimento tácito associado àquela tecnologia. Uma característica do segredo industrial ou know-how é que esse conhecimento não é amparado por direitos de propriedade industrial. Alguns instrumentos que mediam a transferência de tecnologia são os contratos. No slide, vemos alguns dos principais tipos de contratos. É importante ressaltar que deve-se procurar o tipo mais apropriado de contrato no momento da transferência. Esse é um processo que, em geral, envolve especialistas da área técnica e especialistas do campo jurídico da legislação. Alguns dos instrumentos são contrato de cessão, contrato de licenciamento, contrato de transferência de tecnologia. Uma referência legal para os contratos de transferência de tecnologia são as categorias contratuais de propriedade industrial definidas de acordo com a Lei 9279 de 1996. Essas categorias definem licenciamento de direitos, como por exemplo exploração de patentes e uso de marcas, e aquisição de conhecimentos, como fornecimento de tecnologia, prestação de serviços de assistência técnica e científica, além de franquia. Os estados também podem incentivar a transferência de tecnologia como forma de elevar a competitividade de suas empresas e atender a setores estratégicos. No Brasil, como já observamos, temos a Lei 9279 de 96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Mas também temos algumas políticas públicas que visam estimular a transferência de tecnologias em setores estratégicos. Um exemplo desse tipo de política é a Política de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo da área de fármacos e medicamentos do Ministério da Saúde.
Alguns marcos legais que auxiliam os contratos de transferência de tecnologia são a Lei de Inovação, que oferece incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no âmbito produtivo, estímulo à participação de ICTs no processo de inovação e estímulos à inovação nas empresas, além de estímulos ao inventor independente, e a Lei do Bem, que oferece incentivos fiscais à inovação tecnológica. No quadro apresentado, temos algumas vantagens e desvantagens da transferência de tecnologia. Para os receptores, transferir tecnologia pode significar tê-la mais rapidamente quando comparado ao tempo para desenvolvimento. Além disso, abre-se uma possibilidade de aprendizado e desenvolvimento de inovações incrementais por meio da engenharia reversa. No entanto, há também alguns perigos, alguns riscos. São desvantagem. A transferência de tecnologia pode levar a um longo período de dependência de competências e políticas locais, além de confiança entre as partes. Forte dependência de parceiros externos, desenvolvedor da tecnologia e o risco da tecnologia ficar obsoleta e a necessidade de uma nova tecnologia, portanto, novo desembolso para um contrato de transferência de tecnologia. Esta é a atividade para a disciplina. Muitos contratos de tecnologia têm sido feitos no Brasil. Alguns desses contratos têm sido objeto de teses e dissertações. No site do domínio público, você encontrará algumas das teses e dissertações feitas no Brasil dentro da temática transferência de tecnologia. Realize uma revisão sistemática do tema transferência de tecnologia a partir do banco de teses e dissertações disponível no site www.dominiopublico.gov.br. Relacione as teses por ano, universidade e indique quais as principais palavras-chave e os assuntos mais abordados. Em seguida, poste o resultado da sua revisão sistemática na plataforma do programa InovaPE. Bom estudo!